tecnologia é uma coisa maravilhosa, né? Gente, eu estou estreando, depois de tantos anos aqui nessa casa, estou estreando, olha, microfone fora de série. Vamos ver como é que eu me saio. Bom, depois de muito tempo que eu estive afastado das palestras da nossa casa, em função dos cuidados que eu tinha que dar para minha mãe, que já desencarnou aos 96 anos, eu tive um período assim que me ausentei. Depois de tanto tempo, estou voltando hoje. Então, eu espero poder, com aquilo que procurei trazer sobre o tema de hoje, reforma íntima, por quê, para quê e quando, que a gente possa, através do conteúdo apresentado, nós temos uma ideia da importância deste tema, porque a reforma íntima, ela é a base desse movimento que precisamos fazer para nos tornar homens transformadores. E quando eu falo homens, estou generalizando, ok? Bom, esqueci. Bom, e a primeira coisa que nós vamos falar é o que significa essa reforma íntima, né? Tão falada aqui nas nossas palestras, nossos irmãos, tão dita também nos nossos cursos, né? Não tem uma hora, um momento que a gente não fala de reforma íntima. E está lá assim um pouco do que é formar novamente, reformar novamente, dar nova forma, nova direção aos valores que já possuímos. É a reforma do nosso eu, do nosso íntimo. É trocar atitudes erradas por atitudes corretas, erros por acertos, que um dia se tornarão virtudes. E quando a gente fala em tornar virtudes, estão me ouvindo? Quando eu falo em tornar virtudes, porque é a capacidade que nós vamos ter de transformar tudo aquilo que nós vamos identificar dentro de nós, que não é adequado, que não está trazendo benefícios para nós, como raiva, ira, ciúme, indolência e tantas outras coisas que nós sabemos, e passar então a transformar tudo isso no aspecto positivo daquilo que realmente é necessário para a evolução do nosso ser. Então, isso é o que significa reforma íntima. Eu acho lindo essa transformação do casulo, né, até sair a borboleta. E é justamente um período, um processo. E aí, a gente fala que reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento, de conhecimento da nossa intimidade espiritual. Porque esse autoconhecimento é justamente todos os momentos que nós vamos dedicar a nós mesmos para que a gente faça uma análise daquilo que realmente nós precisamos modificar. Se eu me sinto uma pessoa muito orgulhosa, se eu sei que realmente muitas vezes os meus erros decorrem do meu orgulho, eu identifico então que o orgulho, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser aos poucos modificado. Eu vou retirando aos poucos, na medida que eu vou estabelecendo nesse processo o conhecimento das minhas atitudes, das minhas ações, dos meus pensamentos, em que eu identifico então o orgulho presente. Por isso que é um processo contínuo. A gente não vai identificar num determinado momento e aí achar que naquele momento mesmo
a gente já erradicou aquilo, já sumiu, já desapareceu, estamos sem orgulho. Não. Leva tempo, porque é necessário esse conhecimento, esse autoconhecimento, que nós vamos ver que não é tão fácil assim. É a transformação, como eu já tinha dito, da pessoa velha, carregada de tendências e erros seculares, em uma pessoa nova, atuante na implantação do Divino Mestre, Jesus, dentro e fora de si mesmo. É a transformação do homem velho no homem novo. E por quê? Carregado de tendências e erros seculares? Porque enquanto somos espíritos, nós sabemos que nós já passamos por várias reencarnações. E trazemos nesse bojo de reencarnações a quantidade de erros, de problemáticas, de tendências, de algo que nós precisamos realmente tratar. E para que eu possa ser um novo homem, uma pessoa nova, eu preciso identificar então tudo isso. Lógico que numa reencarnação, por exemplo, na que eu estou, eu vou identificar tudo que eu trago na minha bagagem como um espírito. Não vai acontecer isso de uma vez só. É aos poucos, é o processo, como eu tinha dito. Então, isso não quer dizer que eu não vou ter possibilidade de identificar muitos deles. Basta que realmente eu saiba fazer esse autoconhecimento, essa análise do meu ser. É fácil? Não, com certeza não vai ser fácil, porque requer da gente perseverança. A gente precisa realmente ter foco para que a gente consiga fazer esse autodescobrimento. É necessário que a gente realmente não esmoreça. E vai ter um momento aqui que eu vou falar, vou dar umas dicas, tá? Para facilitar o nosso processo na hora que a gente quer fazer essa análise nossa mesmo. Tá difícil? Opa, não foi. Por que fazer então a reforma íntima? Tem que ter uma razão para fazer a reforma íntima, né? Será que a pilha não está acabando? Eu acho melhor, porque eu acho que a pilha deve estar acabando. Vamos lá, veja a primeira aqui. Tá, vamos lá. Vê a primeira aqui. Por que fazer a reforma íntima? Já saiu meio tribado ali. Porque é o meio de nos libertarmos das imperfeições e de fazermos objetivamente o trabalho de burilamento dentro de nós, conduzindo-nos às aspirações que nos levam ao aprimoramento do nosso espírito. Então, quando a gente fala que nós queremos evoluir, que nós queremos melhorar o nosso espírito, automaticamente eu faço essa reforma íntima, porque ela é necessária para que eu consiga me desfazer, modificar todas as imperfeições que o meu espírito ainda tem e que vem nesse bojo, nesse pacote. Eu costumo dizer que é minha caixinha preta. Eu falo isso quando eu dou aula aqui. Eu digo que é a caixinha preta que a gente traz, a caixinha de todas as qualidades, as virtudes, mas também de todas as imperfeições. A gente carrega isso de uma reencarnação para outra. Então eu preciso realmente me burilar o meu espírito, ter o foco para fazer essa mudança e para que me conduza às aspirações, ou seja, eu quero me tornar um espírito melhor, para que com certeza o Pai que me vê sabe do trabalho e do esforço que eu estou fazendo nesse sentido. Agora, para quê? Para que eu... Vamos lá. Para quê? Para que a gente faz uma reforma íntima?
para corrigir as deficiências cujas raízes ignoramos ou não temos motivação para mudar, porque não é a intensidade da dor que educa, e sim o esforço de aprender a amenizá-la. A reforma íntima solicita fazer de nossas vidas um projeto de cumplicidade e amor. Olha só, corrigir, nós já falamos que nós queremos transformar, modificar. E, logicamente, se eu tenho deficiências, eu preciso corrigi-las. Mas eu tenho, muitas vezes, ignorado essas deficiências. Ou então eu não tenho motivação nenhuma. Por exemplo, se eu estou de frente com algo, alguma ação, algum pensamento que eu tive do orgulho, eu não consigo muitas vezes querer ver de frente que esse orgulho existe em mim. Não tenho motivação nenhuma para mudar. Não, eu sou orgulhosa? Sou sim. Eu sou assim, não vou me mudar, não vou me transformar. Se quiser me aceita assim, porque eu sou dessa forma. Quantas vezes nós não falamos isso? Em determinada deficiência que a gente tem. Ou então que a gente ignora mesmo, que a gente ainda não identificou que a gente tem aquele orgulho. Nunca se olhou, nunca se viu. Não sei se vocês lembram, na internet sempre tem a pessoa em frente ao espelho. O espelho é o reflexo, da nossa imagem. Vai em frente ao espelho e começa a se perguntar de que jeito que você é, como que você é. Vai identificar então essas deficiências. E como é um projeto, por quê? Porque na medida que eu tenho esforço para aprender e amenizar minha dor, eu sofro. Tenho uma dor. Mas não adianta se essa dor é maior ou menor para mim. O que importa é que se está doendo, se está me causando essa dor, é necessário que eu faça um esforço para entender o porquê. Por que eu estou sofrendo? Quais são as razões? E aprender com essa dor os motivos pelas quais eu tenho que amenizá-la, que eu tenho que transformá-la. E isso é um esforço que a gente faz quando a gente busca esse autoconhecimento. Então, não é só sentir a dor, mas entender por que essa dor existe e como transformá-la. Tá bom. Não, deixa eu falar. Vamos ver. Vamos lá. Saiu um negocinho ali antes. Agora tudo bem. Onde fazer então essa reforma? Está claro, Onde é que eu tenho que fazer essa reforma íntima, Está sendo tudo trepado, não sei porquê. Dentro de nós mesmos. Não tem jeito, ninguém vai fazer pela gente. Não adianta achar que mãe, pai, marido, esposa, qualquer um vai ficar no nosso lugar e fazer essa transformação para nós. Não vai. Somos nós que temos que fazer. Somos nós que temos que estar de cara com tudo isso. O problema é que o slide não está assim. Ele está saindo assim. Não seja inimigo de si mesmo. Nós não eliminamos nada do que fomos um dia, mas nos transformamos para melhor. O que eu sou hoje, com certeza, não é mais do que eu fui ontem. Algo me mudou, algo aconteceu, algo eu vivenciei, ou bom ou ruim, mas eu vivenciei, passei por uma experiência, e a forma pela qual eu lidei com aquela vivência, com aquela experiência, já me transformou em alguma coisa. E hoje eu posso até lembrar o que aconteceu ontem e já vejo que o meu olhar, o meu pensamento já é diferente. Então já não é mais a Geisa de ontem, Não é a Geisa de hoje igualzinha. Mudou alguma coisa. Algo, a gente às vezes nem
Bom, o aparelho hoje não quer conversa comigo. Não quer conversa comigo. Quando? Agora, está tomando ciência agora, do que a gente está falando aqui? Então, isso está bem claro para vocês, a nível de consciência? Estão entendendo? Então é agora, não é para ontem, e nem para amanhã. Não vamos esperar o amanhã para poder fazer. E o ontem já foi. Então é agora. É agora que a gente tem que fazer, justamente por quê? Porque não há mais o que esperar. O tempo passa e todos os minutos são preciosos para as conquistas que precisamos fazer em nosso íntimo. Sou eu que busco, sou eu que quero. A perseverança é minha, a vontade é minha, sou eu que vou conseguir. Ninguém vai fazer isso por mim. Então, eu não posso esperar mais. É como a gente às vezes diz, o tempo urge. Valéria, não adianta, você vai ter que me ajudar. Porque ele não quer conversa comigo. Tudo bem. Vamos lá. Pode passar. Está vendo como é que hoje está diferente? Você está botando. Não quer que está feio, você não quer ir para trás. Isso, aí. Para se encontrar então a felicidade, que a gente busca felicidade, né? Não basta mudar de casa, de bairro, de cidade. É preciso mudar o quê? Atitudes e pensamentos. Não adianta a gente achar que pelo fato da gente mudar para qualquer outro lugar, que aquilo que nós precisamos obter a nível da nossa reforma íntima vai mudar. Não, olha, vou morar em tal lugar, então lá é legal, lá eu vou ficar melhor, vou conseguir, vou ter mais força de vontade. Não é o lugar que faz isso. Força de vontade, determinação é nossa. Se nós não a temos, a gente não obtém nada. Pode passar. E aí, continua. Como é que a gente vai fazer isso então? Né? Parece fácil, né? Mas não é muito fácil às vezes não. Primeiro, fazer uma programação geral. Olha, gente, como é que eu vou fazer uma programação? Faz sim. Determina que você, no dia, igual como a gente faz o evangelho lá, a gente não determina dia, horário, tempo que a gente vai dedicar àquela atividade. Então, determina para você, na sua programação, o dia, a hora, o momento que você vai se recolher, que você vai fazer um pensamento, vai trazer para você aquilo que lhe incomoda, aquilo que você acha que você precisa focar, que você precisa ver como fazer. Mas é você que vai escolher esse momento, tá? Quando eu falo programação, é porque a gente tem mil coisas para fazer. É trabalho, é família, né? Uma série de coisas. Mas tem que ter um momento nosso para a gente se recolher e pensar, para que a gente possa identificar. Próximo. É com você, tá vendo? Estabelecendo metas. Por quê? Quando a gente faz uma programação, a gente também estabelece metas, objetivos. Então, se eu consigo, né, me colocar num determinado momento comigo mesmo para fazer essa análise, para me buscar, automaticamente eu vou focar em alguma meta. Não, olha só. Ser orgulhosa está sendo um problema bem sério para mim. Então eu vou focar, vou ter como meta analisar todas as minhas atitudes e pensamentos em que o orgulho está presente. E o que eu vou fazer para modificar? Essa é uma meta. Eu posso também focar em outra coisa, o egoísmo, o ciúme. A gente elege, mas para isso a gente tem que se olhar, tem que parar e se ver. Próximo. Enfrentando os nossos vícios mais comuns.
Quais são eles? É aquele que eu digo assim, mas eu não tenho tempo para isso não. Eu trabalho, eu trabalho às 7 horas da manhã, lá às 6, chego em casa cansada, aí eu tenho que vir de família, filhos, comida, roupa, e aí vai ficando, né? Vai ficando. É um vício? Não deixa de ser um vício, porque a gente não percebe, né, aquilo que a gente está focando. Outros vícios, assim, eu tenho que realmente chegar em casa, vindo de qualquer local, mas eu tenho que me dar o prazer de ter que beber alguma coisa antes de jantar, eu tenho que me divertir, eu não posso ficar perdendo meu tempo, às vezes, nessa programação de me olhar, porque eu quero me divertir, eu quero ter momentos meus melhores. Não deixa de ser um vício, por quê? Porque a gente foca em algo que não vai ajudar. Lógico que tem outros vícios, que são aqueles vícios que normalmente nos deixam em situações, às vezes, muito ruins. Então, a bebida, né? É um vício que, quando exacerbado, não ajuda, e tantos outros. A pessoa que tem problemas, às vezes, de ciúme, que exacerba esse ciúme, e isso atrapalha muito a vida, tanto dela quanto dos outros que estão na volta, e vai por aí. Próximo. Fixando resultados progressivos. Opa, aí é um bom momento. É um momento em que a gente possa olhar e dizer assim, poxa, eu consegui fazer a programação, consegui estabelecer uma meta ou duas, as que a gente quiser, enfrentei o meu vício muitas vezes de não ter disposição, de não querer fazer, e quando acaba, hoje eu estou conseguindo já um progresso, eu já estou conseguindo algo positivo na minha vida, estou identificando isso, e isso aí já é o quê? Estímulo para que a gente continue. Próximo. Praticando o horário de vigiar. A gente fala muito em orar e vigiar, né? Mas o orar e vigiar está aí presente. Porque se eu estabeleço toda essa programação, todo esse foco, uma das coisas que vai me ajudar é a oração. Se lá, na hora que eu estou enfrentando os meus vícios, eu não estiver conseguindo, ora, vigie a si mesmo, percebe o que está acontecendo, que está atrapalhando esse movimento que você está fazendo. Esse é o horário de vigiar, não é vigiar a vida do outro, não, né? É aqui, quando a gente diz que tem um dedo para o outro e 3 para nós, é os 3 que eu estou falando aqui, tá? É os que estão conosco, esses é que a gente tem que vigiar. Cultivando nossas novas virtudes e substituindo os defeitos que encontramos em nós. Foi aquilo que eu falei lá na frente, né? Eu tenho, às vezes, alguns defeitos, algumas condições que não são muito boas, né? E aí, o que eu faço? Eu consigo modificá-los. E, às vezes, eles se tornam virtudes. Eu consigo modificar as ações através do meu pensamento, das minhas atitudes, na perseverança que eu tenho de continuar essa programação. Pode. Lembremos que o tempo está nos esperando para a construção de uma vida melhor. O tempo é, na verdade, a nossa maior riqueza. A gente está sempre dizendo assim, mas eu não tenho tempo. Eu tenho tanta coisa para fazer, o trabalho, isso, aquilo. Se a gente não conseguir regular o nosso tempo, programar o nosso tempo, a gente nunca vai ter tempo para olhar para a gente. Aí quando alguém chega para a gente e diz, Geisa, mas você, como você é orgulhosa? E aí você leva um susto, eu orgulhosa? É preciso o outro dizer para mim que eu sou orgulhosa? Porque eu não dei o tempo necessário para me olhar e identificar o que está acontecendo comigo. Quais são essas deficiências que eu tenho e que eu tenho que modificar. O tempo é nossa vida, mas tudo é um processo. Lembra que eu disse lá na frente? É um processo. É um processo contínuo, mas é um processo que requer tempo.
Então não adianta querer, muitas vezes, tem gente que diz assim, eu não vou conseguir nessa reencarnação, só na próxima. Aí eu digo assim, não, mas você já fez o esforço necessário para que isso seja modificado nessa, pelo menos, andar outros graus? Não, me dá muito trabalho, não quero, eu coloco uma série de empecilhos. Então, realmente vai ficar para a próxima, talvez a próxima seja pior, né? Talvez a próxima a gente tenha mais problemas para a gente modificar, mais imperfeições que a gente ainda não percebeu e que vão se juntar. Então, por que a gente não vai começar agora? É o agora, como eu disse, é já, é varar e realmente ver a necessidade da reforma íntima. Próximo. Aí tem algumas dicas. Vamos lá primeiro. Não se renda ao desânimo. A gente perde os tiros, fica desanimado quando a gente não consegue, né? Mas não perde não, vamos em frente. A gente tem que se estimular também. Não transporte o passado para o presente. O passado passou, ficou lá atrás. O que conta é o agora, é o aqui, é o presente. Porque o que nós fizermos aqui vai refletir lá na frente. Se nós não fizermos nada, o que vai refletir lá? Nada. Mas se eu realmente estou fazendo nesse momento e entendo que o agora é o momento ideal, então eu sei que lá na frente algo de bom vai estar me esperando. Eu quero logo saber o que é? Não, mas faz. Não transporta passado, não vive o passado, não fica relembrando toda hora coisas que você fez erradas, que não foram as melhores, não foram as corretas, e traz para agora. Passou. Não adianta que você não vai voltar lá para consertar. Então, foca no agora, analisando aquilo que foi, mas procurando modificar para não ser mais daquele jeito. Mas tá aí, naquele momento. Repense as condutas que tenham tido. Isso faz parte do processo, né? A gente vai relembrando, vai pensando de que forma que a gente é, e a gente vai focando então naquilo que eu tenho que tratar na minha reforma íntima. Perdoe a si e aos outros. Perdão é difícil? É. Mas a gente tem que exercitar. E a gente precisa nos perdoar. A gente precisa se perdoar. A gente precisa entender que lá no passado eu agi daquela maneira, eu agi daquela forma, porque eu ainda não tinha o conhecimento necessário de mim mesmo para fazer uma mudança lá atrás. Mas agora eu tenho. Então eu posso fazer essa mudança agora. Então, se perdoe. Não fique se culpando. Mas eu fiz assim, eu fiz assado, eu não me perdoo, porque eu não podia estar. Acabou, ficou lá. Foca no agora. Foca no que você pode fazer para melhorar. Remova um pouco da ferrugem que corrói os seus relacionamentos. Olha para aqueles relacionamentos que não andam muito bem e procura olhar e ver aquilo que está interferindo nesses relacionamentos. Quando a gente fala ferrugem, né, no sentido de que o negócio não está muito bom, né? Ninguém gosta de nada enferrujado, né? Então vamos olhar o que é que está atrapalhando aquele relacionamento e focar naquilo para modificar. Recomece de onde parou, conserte o barro quebrado, aprenda com seus erros, progrida e seja feliz. É mais ou menos tudo que eu falei até agora. A frase sintetiza isso. Pare de brigar com as pedras que encontrar no caminho. A gente tem muito. Aprenda a contorná-las se não puder removê-las. Se tem algo que me incomoda e eu ainda não tenho condições de lidar com aquilo, vamos das duas uma. Ou eu contorno, ou eu então removo realmente de vez. Mas o contornar geralmente nos dá o tempo necessário para a gente analisar e ver como que a gente vai
Porque às vezes a gente remove e depois fica se comovendo por que eu fiz aquilo. Né? Por que de repente eu removi uma pessoa da minha vida, né? Não quero mais saber dela, né? Um amigo, um parente. Não torna, dá um tempo. Sabe aquela história que às vezes a gente precisa ouvir para que a gente possa então pensar e repensar nas nossas atitudes, nas nossas ações? Então, contorna as pedras. Com certeza, eu pelo menos acho que contornar é melhor do que remover. Porque senão, qualquer coisinha a gente vai ficar removendo pessoa. É igual o Face, né? Instagram, tudo que a gente aí quando começa a dar problema, que a gente se aborrece com a pessoa, tira, né? Remove. Acabou. Bloqueia logo e pronto. Não. Dá um tempo. Jamais se desespere. Jamais. Não cultive pena de si mesmo. Encontre razões para se orgulhar da capacidade de transformar a dor em progresso. Nós somos seres, somos espíritos, ainda imperfeitos. Mas na medida que nós tomamos consciência do que somos como seres humanos, que estamos justamente dentro de um mundo, né, que nós dizemos que é de prova e expiações, é justamente porque nós estamos ali, tivemos a benesse de estarmos aqui para conseguir fazer essa transformação, essa mudança que tanto a gente fala. Então, eu não vou ficar com pena de mim se eu ainda não conseguir totalmente aquilo que eu queria. Eu sei que tem que ter tempo. E outra coisa, não é, né, uma forma também que de repente eu analiso e eu deixo de fazer justamente para transformar às vezes essa dor que eu sinto. Quando eu falo em dor, pode ser dor de qualquer tipo, tá, gente? Pode ser dor até íntima, né? De algo que eu fiz e não consegui resolver, e aquilo me dói. Eu fico chateada, triste, tá? Deixa eu beber uma água aqui, senão não precisa ir embora. Então, gente, a frase no final diz tudo. Aceite que não somos uma obra pronta. Não somos. Ainda está muito longe para chegarmos à perfeição. Nós ainda estamos no mundo de provas e expiações. Ainda tem que escalar ainda muito. Não é de repente. Não é de uma hora para outra. Mas é aqui, este momento que nós temos para começar, para fazer o melhor. E se já fazemos, continuar. Não entrar em desespero e não se desanimar. Próximo. Lembrando que estamos aqui de passagem, pesemos na balança o que convém levar na nossa bagagem de volta. Eu não falei aqui na caixinha preta? Caixinha preta, eu sempre me refiro a caixinha preta. É o que a gente coloca em cada reencarnação que a gente tem. Quando a gente volta para o mundo espiritual, a gente leva essa caixinha. Então, tudo que era antes e mais do que nós obtivemos aqui, enquanto nesta reencarnação. E vamos em frente. Mas, se eu pesar na balança o que me convém levar, é justamente aquilo que eu quero modificar para melhor, para essa minha caixinha preta, quando for aberta, né, lá do outro lado, ela ter muitas coisas boas já acontecendo com o meu espírito. E não ter tantas problemáticas, né, dificuldades que o meu espírito com certeza ainda vai ter. Mas a gente tem que fazer um esforço para ver se a gente consegue melhorar alguma coisa. Próximo. Desculpe, gente, a voz está saindo.
está sendo direito, né? Está falhando. Ah, Santo Agostinho. Santo Agostinho é muito visitante, né? Muito. Vamos lá. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 919, tem a seguinte colocação: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em conhecer a si mesmo. Qual o meio de se conseguir? E aí Santo Agostinho responde: fazer o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever e se ninguém teria motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Essa é uma lição que o Santo Agostinho nos dá. E que nós, no mundo espírita, né, no meio espírita, a gente fala muito nisso em Santo Agostinho. E a fórmula que ele deu, que não deixa de ser uma fórmula, né? É pensar, é justamente ao fim de cada dia parar e se interrogar. Como, Jesus? Vou dar o meu exemplo e o exemplo de muitos que eu tenho certeza que fazem. Ao final do dia, normalmente, ou geralmente, as pessoas, elas oram agradecendo pelo dia, né? Pelas conquistas que teve, mesmo pelas dificuldades também, porque a gente tem que tirar um aprendizado. Enfim, é nesse momento da oração, antes da gente dormir, que a gente faz esse balanço, passa em revista. Lembra, desde a hora que você acordou até aquele momento. Lembra de tudo que aconteceu. Identifica as suas atitudes. Identifica aquilo que realmente você fez e o que não fez, e o que deixou passar. E aí, a gente vai ver que a gente muitas vezes deixou de cumprir algum dever, deixou de cumprir alguma coisa, deixou também alguém se queixar de você, brigou, se chateou. A gente vai identificar. E essa é a maneira de conhecer a si mesmo. Porque no momento que a gente faz essa análise, na hora da gente dormir, quando a gente está em oração, a gente vai identificando aquilo que realmente a gente precisa transformar. Porque aí eu me identifico, poxa, eu deixei de fazer isso para fulano. Poxa, ele estava precisando tanto. Por que eu fui tão egoísta nesse momento? Só pensei em esqueci dele. A gente vai identificando o que está acontecendo. Mas isso é para ser feito todos os dias. Eu não vou dizer que seja difícil, mas às vezes a gente se atrapalha. Tem gente que, por exemplo, faz a oração sentado na cama, faz antes até, né? Antes de dormir, levanta e pensa, enfim, faz lá no banco. E aí, às vezes, não tem problema. Mas tem pessoas que, às vezes, deitam na cama e querem fazer oração. O que acontece? Não. Se a gente identificar isso na gente, opa, já é algo que eu tenho que identificar em mim para transformar e para não fazer desse jeito, senão não vou conseguir. Então aí, o que a gente faz? Senta na cama, faz a oração e faz essa análise. Não é só a oração em que a gente agradece ou que pede alguma coisa, mas é a oração que vocês incluam a análise do dia para identificar algo que você precisa ter atenção. Isso é muito necessário. Tá? E aí, esse senhor, pode passar o outro. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta também 49, a pergunta é: qual o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? E o sábio da antiguidade nos disse: conhece-te a ti mesmo. Esse sábio era Sócrates. E como a gente faz a análise, quando a gente está nos estudos aqui da casa, está no ESG, no EAD,
a base que eu preciso ter para fazer qualquer modificação e para poder seguir todos os exemplos que a espiritualidade nos dá. Todos os exemplos, os ensinamentos que Jesus deixou para nós. Porque não adianta eu ler, saber, até de cor, se for o caso, não é o caso, não consigo decorar, mas saber tudo aquilo que Jesus nos disse, que nos deixou justamente um legado para que a gente aproveite. E como que eu vou aproveitar se eu não me conheço? Se eu não sei nem como é que vai fazer? Se eu não sei como vai fazer, é porque eu não me conheço. Essa análise é a base para que eu entenda aquilo que ele me disse. Porque se ele me disser que a verdade você vai conhecer, como que eu vou conhecer essa verdade se a própria verdade que eu tenho sobre mim mesmo eu não sei? Eu não me conheço. Como entender muitas vezes as colocações da espiritualidade, de vários espíritos que nos deixam mensagens, se a gente não consegue se ver, às vezes, nessas mensagens? Então é necessário que a gente tenha esse conhecimento de si, para que a gente possa paulatinamente conhecer tudo aquilo que nos é oferecido pela espiritualidade, por Jesus, pelo nosso Pai. Não adianta, tem uma frase, a gente costuma dizer assim, não adianta colocar a carroça na frente disso, a caçamba na frente dos bois, né? A carroça na frente dos bois. Não adianta, porque a gente precisa entender que nós temos a oportunidade, desde que nós fomos criados no Espírito, temos as oportunidades para fazer essa transformação, para modificar o nosso ser, o nosso espírito, para melhorar. Ah, mas isso dá trabalho. Dá, eu não estou dizendo que é fácil. Alguém vai me dizer aqui, em sã consciência, que é fácil? Com certeza não. Eu mesma não posso, de repente, olhar e dizer assim, não, já consegui tudo. Não, isso aqui primeiro, quando a gente senta para estudar e preparar uma palestra, a primeira pessoa que tem que se deparar com tudo que está ali é a gente. E quantas vezes eu olho para mim e digo, meu pai, ainda está longe, estou precisando muito ainda. E muito. Estamos nessa reencarnação. E aí? O que você conseguiu até agora, gente? Alguma coisa. Mas tudo? Quando desencarnar, vai carregar uma bagagem melhor? Opa! Aí eu tenho que parar de analisar e me ver. Não, ainda está faltando coisas. Por quê? Porque o meio que nós vivemos nesse mundo de provas e expiações, ele nos coloca a prova em muitos momentos. Nós estamos tendo interferência no meio que vivemos. E essas interferências, nós temos que prestar atenção. Nós temos que ver, né, até onde elas realmente interferem. E se não interfere para o bem, o que a gente faz? A gente contorna a pedra, né, ou acaba com ela. Mas, no caso, eu prefiro contornar, para que se dê tempo ao tempo de se conseguir o objetivo que a gente tem. Então, gente, eu estou terminando esse estudo, colocando para vocês, a minha amiga aqui, Valéria, todos vocês que estão aqui, todos nós, temos a oportunidade de melhorar. Não é melhorar só a parte da saúde, que às vezes a gente foca muito, principalmente quando a gente já está na idade, né? Eu já estou na idade, né? Então, a gente acha, né, que a saúde é principal, é algo que a gente tem que pensar. Mas não é só a saúde. E principalmente, né, não é só a parte física, a parte daquilo que eu vou ter, dos bens que eu vou ter. Não, não é só isso. Isso faz parte da vida aqui, e Deus não ia nos prover
as possibilidades de ter um lado físico, né? Se isso não fosse necessário. É necessário, mas tudo, né, tem uma forma de olhar, uma forma de conviver com isso. Mas principalmente é a nossa parte espiritual, os nossos pensamentos, o nosso ser, o nosso espírito. Esse é o nosso foco. Porque é ele que depois, né, na próxima reencarnação, que vai ter a oportunidade de vivenciar uma reencarnação melhor ou não. Se eu fizer alguma coisa, provavelmente alguma coisa vai de melhor. Mas se eu não fizer, talvez eu tenha que passar pelas mesmas provas ou expiações que ainda vão me esperar. Eu sei? Não sei. Ninguém sabe. Nós não temos essa possibilidade, né, de saber. Então, façamos esse esforço. É um esforço? É. Tem que ser perseverante, tem que realmente se colocar, né, estimular para fazer aquela programação que eu falei lá, aquele momento de se olhar, de se perceber, e onde que isso vai ser facilitado? Pelo que Santo Agostinho disse, um momento de oração, um momento que você se dedicar a pesquisar com você mesmo naquele dia. E se isso virar automático, porque quando a gente começa, a gente tem dificuldade. Um dia a gente lembra, outro dia a gente não lembrou, né? Chegou atrasado, está com sono, vai dormir logo, nem lembra às vezes de orar. Acontece, nós somos humanos, somos imperfeitos. Mas se a gente fizer o foco em cima disso, a gente vai realmente fazer com que aquilo aconteça daquela forma que nós escolhemos. E as escolhas têm consequências. E eu espero que todas as consequências das escolhas que vocês fizerem na reforma íntima que querem fazer sejam as melhores possíveis. Muito obrigada mais uma vez e obrigada principalmente à casa por ter a oportunidade de voltar às palestras. Tá? Muito obrigada.